hoje, aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, aconteceu um movimento, né, muito importante, porque a gente vem acompanhando o setor e as demandas são inúmeras, as necessidades são inúmeras. E hoje estou tendo a oportunidade de conversar aqui com o deputado Valdomiro Lopes, que acompanhou aqui boa parte desse evento e ouviu dos seringueiros e até de produtores as suas necessidades, né? Existem inúmeras. Deputado, obrigado por falar aqui com a gente do Jornal Campo Aberto. Como o senhor interpreta, como o senhor avalia o que aconteceu aqui hoje na Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto? Olha, não só dificuldades, mas as angústias, né, dos produtores e dos sangradores, que são os parceiros, na verdade, daqueles que têm suas propriedades com as seringueiras. Pra você ter ideia, são 1000 famílias no campo que sobrevivem da extração do látex. São Paulo é o maior produtor de látex do Brasil. Estamos perdendo essa posição porque o preço vil, o preço baixo, o preço manipulado, o preço mal orquestrado tem feito muitos produtores eliminarem os seringais por falta de recurso adequado, de retorno adequado dos seus investimentos e acabando com empregos de milhares de pessoas e diminuindo a produção brasileira do látex, que a borracha entra na fabricação de tudo. As pessoas olham a borracha, pensam que é só pneu. Tem mais de 2.000 produtos, inclusive em hospitais, enfim, em tudo aquilo que você tem na sua casa, até a borrachinha da panela de pressão é látex, né? E tem que ser de boa qualidade. E tem que ser. Então eu digo a você que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma coisa sem precedentes, né? Meia dúzia de pneumáticas, junto com, no estado de São Paulo, 15, 16 beneficiadoras. Eles têm uma combinação entre eles e eles fazem oscilar, na verdade, o preço do coágulo do látex no campo, pondo em dificuldade agora que nós estamos no pico da produção, que é agora, e que já daqui 60 dias, 90 dias vai acabar, porque acaba a safra. Na verdade, é onde os seringueiros e os produtores guardam seus recursos para passar depois os meses onde não há produção. Então eles estão diminuindo vertiginosamente, sem explicação, e aqui nós discutimos várias coisas, inclusive o índice de pureza dessa borracha, que é o DRC, que na verdade o nosso representante na Câmara Nacional da Borracha, que é o Gerim, me disse que está sendo feito um estudo pela APTA aqui no estado de São Paulo, que vai normatizar o DRC. E isso acontecendo, assumi o compromisso aqui, de imediatamente chegando à minha mão isso, eu transformar numa lei no estado de São Paulo, obrigando que todas as beneficiadoras adotem essa sistemática, vamos dizer assim, de fazer o DRC para dar mais transparência e fazer justiça com quem mora no campo, o seringueiro, o sangrador e o produtor de borracha. Uma leitura que eu fiz aqui desde o início, é que ainda falta o comprometimento de fato das pessoas envolvidas, principalmente por parte dos próprios sangradores. Essa questão de se envolver, de participar, de colaborar, de se associarem às suas associações, isso é muito importante, inclusive até para gerar recursos para que eles possam fazer as suas reivindicações em outras instâncias, né, sejam estaduais ou mesmo federal. O senhor acha que essa união ainda não aconteceu e precisa acontecer? Qual a opinião do senhor sobre isso? A união é possível, mas o que acontece é que hoje todos eles estão com um desânimo muito grande, porque já se luta há tanto tempo a favor disso e nada diferente acontece, que faz com que eles deixem de acreditar que isso possa mudar. Mas se não tiver um empenho forte da categoria, uma presença forte dos sangradores e dos produtores, isso não muda mesmo. Porque só mostrando força, só mostrando presença, só mostrando argumentação, é que a gente vai nas esferas do governo do estado e no governo federal dizer que precisa taxar a borracha que vem de fora,
Porque lá na Malásia, lá na Indonésia, tem trabalho escravo, tem crianças sangrando seringueira, e isso não acontece no Brasil. Então, se os produtores brasileiros que têm a sua, vamos dizer assim, a sua ordem legal de trabalho não forem protegidos, nós vamos acabar com a produção de São Paulo, a produção do Brasil, e vamos deixar com que esse mercado negro, vamos dizer assim, tome conta do mundo. Bom, essa é a leitura que eu faço também, e já que o senhor tocou na questão de sustentabilidade, eu vivo insistindo que a borracha brasileira, por ser sustentável, socioeconômica, ela tem um papel extremamente importante. Eu acho que é hora, então, de levantarmos as nossas bandeiras para defender, inclusive diante de projetos sustentáveis que tantas montadoras levantam a bandeira e defendem, que se use borracha nacional, que se use uma borracha realmente sustentável. O senhor tem razão quando se diz respeito aí à borracha que vem de fora. Ela não tem a sustentabilidade, não tem a chancela que a brasileira tem. Obrigado por defender e entender dessa forma também. Fora isso, tem que se deixar claro aqui o seguinte, que um seringal, eu vejo que hoje está em moda a questão do meio ambiente. Está em moda a questão de você ter plantações sustentáveis que renovem o oxigênio da natureza. E vejo muita gente falar em mata nativa. É importante dizer às pessoas que elas tenham esse conhecimento que um seringal sequestra mais carbono do que uma mata nativa. Por quê? Porque a seringueira produz o látex. O látex é a seiva da árvore. Para produzir essa seiva, principalmente quando ela está sendo sangrada, ela tem que sequestrar mais carbono, quer dizer, mais poluição do meio ambiente para fazer essa fotossíntese compensatória para que ela produza o látex. Portanto, tem estudos já brasileiros que mostram que um seringal sequestra 15 vezes mais poluição, mais carbono da natureza, transformando em oxigênio por conta dessa fotossíntese, do que uma mata nativa. Então, só por isso, já os governos, tanto federal quanto estadual, tinham que dar uma proteção extra para os produtores de látex, para os produtores que plantam e que cultivam a seringueira. Tá bom, deputado, muito obrigado. E é isso, hoje a gente teve uma pequena demonstração de quanto esse movimento ainda tem para caminhar, mas com o apoio de nossas autoridades, do nosso legislativo, a gente vai conseguir caminhar num norte mais seguro. Obrigado, pessoal, até a próxima.